e entregou tudo o que tinha. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Lucas 21, versículos de 1 a 4. Uma das coisas que os judeus aprenderam desde o início de sua história foi sobre dizimar e ofertar na casa do Senhor. Tem gente que fala hoje que o dízimo é coisa do Velho Testamento, mas o Novo Testamento fala tanto do dízimo como das ofertas. Nos dias atuais, como nos tempos antigos, existem aqueles que ocupam a posição de sacerdote no templo e são responsáveis pelas finanças. Tem aqueles que levam esta missão com seriedade e tem aqueles que usam estes recursos para si próprios. Estas atitudes fizeram com que no passado pessoas deixassem de dizimar ou ofertar na casa do Senhor e infelizmente o mau testemunho continua e pessoas sinceras deixam de receber as bênçãos da entrega do dízimo ou das ofertas por conta de tais pessoas. Mas não vou entrar nessa questão hoje. Jesus está lá no templo e começa a observar como as pessoas estavam entregando seus dízimos e ofertas. Uma pobre viúva chamou a atenção dele. Por quê? Porque ela entregou tudo que tinha. E por que ela fez isso? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito. Qual é o texto mais famoso que fala sobre dízimo e oferta? Malaquias 3, versículos de 10 a 12, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Muito se discute sobre o dízimo. Uns dizem que era uma instituição para o tempo da lei de Moisés. Outros defendem que é um mandamento também para a igreja. Na verdade, o dízimo precede a lei mosaica. Tanto Abraão quanto Jacó deram o dízimo. Gênesis capítulo 14, versículo 20 e capítulo 28, versículo 22. O dízimo foi criado como um sinal de um pacto de fidelidade entre Deus e o homem, através do qual a criatura o ofereceria em gratidão pela bênção da prosperidade. Posteriormente, a lei dada por intermédio de Moisés adotou o dízimo, tornando-o obrigatório. Deuteronômio 14, versículo 22, chamando de ladrão o que não cumprisse com a obrigação. Malaquias 3, versículo 8. Era destinado à manutenção da tribo de Levi, que devia dedicar-se exclusivamente a Deus. Números 18, versículo 24. Mesmo sendo obrigatório, o dízimo continuou como um sinal de um pacto em que o homem entra com sua gratidão e o Criador com a bênção material. Deus promete ao dizimista: 1. Abrir as janelas dos céus. 2. Derramar bênção sem medida. 3. Repreender o devorador. E 4. Felicidade. Malaquias 3, versículos 10 a 12. Jesus Cristo veio à terra e também adotou o dízimo. Ele afirmou que devemos dar o dízimo. Devíeis, porém, fazer estas coisas. Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. Porém, agora não mais damos o dízimo para os levitas da lei de Moisés. Voltamos a dar o dízimo de Abraão por fé e não mais como um imposto. 2 coisas podem nos levar a não dizimar: a falta de fé e a avareza. O primeiro motivo se dá quando o cristão não crê na promessa do dízimo, ou mesmo crendo, não confia em Deus a ponto de cumpri-la, pensando que lhe irá faltar se dizimar. Nesse caso, passa a ser paradoxalmente um crente incrédulo, e sem fé é impossível agradar a Deus. Esse crente deixará de usufruir a promessa do dízimo. O segundo motivo se dá quando, mesmo tendo dinheiro suficiente para dizimar, o desejo de gastar com outras coisas ou de simplesmente guardar o dinheiro é superior à fé para contribuir. Nesse caso, torna-se um crente preso pela avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. A idolatria é abominação contra Deus, e assim como a avareza é obra da carne. Colossenses 3:2 e Gálatas 5:20. Convém lembrar que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Assim, aquele que dizima com fé e alegria tem a promessa de bênção financeira e felicidade. Ao avarento ou incrédulo que não dizima, resta a maldição de uma vida sem usufruir as promessas de Deus. Malaquias 3:9. O Senhor não nos obriga a nada, cabe a nós optarmos por aquilo que acharmos mais interessante. Olhando o assunto desse ponto de vista, vemos uma pobre viúva que confiava que Deus cuidaria dela e a supriria em todas as suas necessidades. Este é o tipo de fé que agrada a Deus, vai além do dinheiro.
Muitas pessoas foram curadas por Jesus por exercer esse tipo de fé. Muitas vezes nos prendemos ao que se chama de doutrina. Tem gente que aceita a doutrina X, mas não a Y. Tem quem pratica fielmente a doutrina Z, mas quebra completamente a doutrina A. Tem gente que aceita a igreja N porque tem doutrina e rejeita a igreja M porque não tem doutrina. Tudo isso é coisa do homem e por causa disso ou daquilo, muitos estão perdidos pelo caminho. Quando a pessoa olha para o homem e não para Deus, corre o risco de verdadeiramente se perder, mesmo estando dentro de um templo ou fazendo parte de uma determinada igreja. A fé vai além dessas coisas e foi isso que Jesus viu naquela pobre viúva. Meu irmão e minha irmã, vamos olhar para Jesus e praticar tudo aquilo que ele tem nos ensinado? Vamos descobrir como viver uma vida de fé e assim sermos notados por ele? Aquele elogio de Jesus repercutiu através dos séculos e jamais aquela mulher será esquecida. Que hoje seja um dia muito especial no nosso relacionamento com Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.